Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o livro de Esther. O livro não revela especificamente o nome do seu autor. As tradições mais populares dizem que talvez tenha sido Mordecai, um personagem importante do livro de Esther, também conhecido como Mardoqueu. Esdras e Neemias podem entrar nessa possibilidade, já que teriam bom conhecimento dos costumes persas. Lembrando aqui que estamos falando de um período em que o povo havia sido levado para o cativeiro. Nesse período especificamente, alguns já haviam retornado para Judá e Jerusalém. Porém, como acabamos de ler no livro de Neemias, tanto ele como Esdras e alguns judeus ainda estavam no território estrangeiro, apesar de não mais viverem debaixo de escravidão. O livro de Esther foi provavelmente escrito por volta de 460 e 350 a.C. Esther foi uma menina órfã muito bonita, criada por seu primo Mardoqueu, cujo nome em hebraico é Mordecai. O rei Xerxes, também conhecido como rei Assuero, era rei sobre 127 províncias. Ele decidiu dar um banquete para todos os seus príncipes e servos e mostrar toda a sua riqueza. Essa festa durou 180 dias. Pasmem, 6 meses de festa. O rei Assuero era tão rico que para mostrar tudo o que ele tinha, menos tempo do que isso era impossível. Quando terminou esse banquete, ele decidiu dar um banquete menorzinho, de 7 dias, para o povo da sua cidade chamada Suzã, onde ficava o palácio de inverno dele. Nesse banquete foram todos, do mais rico ao mais pobre. Beberam à vontade do melhor vinho que o rei tinha a oferecer. Como a rainha não podia ir naquele banquete, decidiu fazer um banquete só para as mulheres na casa real. A Bíblia diz que no 7º dia do banquete do rei, esse mandou chamar sua rainha, usando a coroa real, para ele exibir a beleza dela para todos os que estavam ali. Ela se recusou a ir, e isso foi considerado uma afronta ao rei. Todos os homens aconselharam o rei a abandonar a rainha, se divorciar dela por causa daquela afronta e vergonha que ela fez ele passar. Além disso, essa atitude incentivaria outras mulheres do reino a fazerem o mesmo com seus maridos. Apesar do rei gostar muito dela, foi forçado a seguir o conselho dos nobres. Então ele se divorcia de Vasti e fica 4 anos sem rainha. Até que no capítulo 2, passadas essas coisas, o rei se lembrou de Vasti. Ele estava muito triste, se sentindo sozinho. Então os conselheiros sugeriram que ele fizesse uma espécie de concurso de beleza. Selecionaram então uma mulher de cada uma das 127 províncias, que fossem jovens e virgens, e delas se escolheria a mais linda para se tornar sua rainha. Entre aquelas moças havia uma representante de Israel, Esther. Seu nome judaico era Hadassa. Esther era o seu nome persa. Ela foi levada com as outras mulheres para uma casa, onde elas iriam ser preparadas para o rei durante 1 ano, ou seja, 12 meses de tratamento de beleza. Toda vez que uma moça era levada ao rei, ela não voltava mais para a casa das virgens. Quando saía da presença do rei, iam para uma casa chamada Casa das Concubinas e nunca mais se deitaria com o rei, a não ser que ele as chamasse pelo nome. E também não podiam mais se casar com ninguém. Mas aconteceu que quando Esther foi chamada, a Bíblia diz que o rei amou Esther mais do que todas as outras mulheres. Ele colocou a coroa real na sua cabeça e a fez rainha. A menina órfã se torna rainha do Império Medo-Persa. Tudo estava aos seus pés. Passou de menina órfã a praticamente uma Cinderela. Mas algo vai acontecer para que ela perceba que Deus tem um propósito muito maior na sua vida. Esther vai ter que se posicionar. Deus não havia colocado Esther no palácio à toa. Esther vai passar de Cinderela para mulher idônea, mas isso só vai acontecer porque o seu primo vai dar um puxão de orelhas nela. É só então que a ficha de Esther cai. Agora ela entende o propósito da sua vida. Ela entende por que foi colocada ali e é tomada de coragem e fé. Ela usou uma estratégia bíblica, oração e jejum, e entrou na brecha. Ela entendeu que foi Deus que deu a ela beleza, colocou nela tudo o que o rei gostaria,
o jeito de falar, o jeito de se portar, cada detalhe atrairia o coração do rei. Deus não nos criou para sermos Cinderelas, mas para tomarmos posição espiritual. O que você tem feito para que o Rei do Universo estenda sobre você o seu cetro de ouro? Será que você está ocupando um lugar de enfeite onde está? Na vida dos seus filhos, da sua família, da sociedade? Deus te levantou como ajudadora idônea para se colocar na brecha. Deus fez você para isso. Nós só funcionamos quando estamos fazendo aquilo que Deus nos criou para fazer. Nós podemos receber o mesmo favor que Esther recebeu quando nos posicionarmos diante da perseguição injusta e seguirmos o exemplo de Esther, de confiar em Deus e no seu propósito. Afinal, quando Deus chama, Ele se responsabiliza. Quem sabe Deus nos colocou na posição em que estamos para fazermos a diferença. A diferença que Esther fez ecoa até hoje, pois ela, juntamente com seu primo Mordecai, instituíram um dia de festa e alegria para celebrar a vitória do povo de Deus sobre os inimigos. A festa de Purim é o dia em que a espada que foi lançada na direção do povo voltou para aquele que os queriam matar. Assim como aconteceu na vida de Esther e na vida do povo de Israel, também pode acontecer na sua vida. Amém? Eu espero que você goste da leitura desse livro. Um grande abraço e fiquem na paz.